Fala aí, pessoal, muito boa tarde. Bom, novamente estava aqui fazendo meus estudos, né, no computador. Ontem de madrugada eu fiz algumas operações aí no Bitcoin. É, E ontem eu fiz uma live com alguns amigos aí pra gente discutir sobre o momento do Bitcoin, o que estava acontecendo. Enfim, eu não opero mais muito o Bitcoin, mas como eu fiquei de olho nisso, hoje me deparei de novo com uma situação importante e aí eu vou passar para vocês o que que eu vi aqui e que eu acho que pode ser bem legal para nós no Bitcoin a partir desse momento, tá? Eu vou trocar a tela para o gráfico. Pera aí. Então vamos lá, eu já fiz alguns estudos aqui, ó. Né? Ontem eu estava fazendo operações dentro dessa situação aqui. Peraí, vou mostrar para vocês. Desculpa. Então ontem eu operei esse rompimento aqui, né, dessa triangulação até essa LTA. E aí ele ainda continuou dentro de uma triangulação maior, ele gerou o rompimento novamente, buscou uma outra LTA, né? E essa LTA suportou, tá? Ela deu alavancagem para alta. Então, se a gente pegar aqui a LTA desse triângulo, depois tem uma outra aqui embaixo, vamos lá, até agora ela suportou, tá? A gente tinha um final de triangulação aqui também, então uma compressão, né, dos níveis de preço de uma LTA por uma LTB, e aí ele gerou um rompimento, e esse rompimento foi significativo porque o preço andou, tá? E eu acho muito importante essa faixa de um rompimento, porque se eu passo para o time frame maior de 30 minutos, ou seja, onde eu tenho uma segurança para operações mais longas, tá? Então, dentro da minha forma de operar, tá? O que que isso me diz? Deixa eu até desabilitar alguns recursos aqui só para a gente ver o gráfico mais limpo aí. Peraí. Então, vamos lá. Eu tinha esse topo aqui, que agora aonde ele está brigando, né? Que é o segundo fator determinante para ele continuar essa alta, tá? Então a gente tem esse topo aqui, que foi o primeiro topo significante gerado após a retração lá dos 9.000, quase 9.500, tá? 9.480, tá? Então a gente tem dentro da minha técnica de operação, né? A união dos dois maiores topos aqui, e ele rompeu então essa essa LTB gerada no 30M e engatou alguns candles aí de alta, tá? Então o que que acontece? Para mim isso aqui agora é um ponto de atenção. Esse rompimento já deu uma operação muito boa, tá? Ainda mais se a gente falar de alavancagem. A gente poderia aí ter pegado um 2,82%, alavancado 100 vezes, e aí com volume de capital entre 100 e 500 dólares que a gente teria volume para fazer essa operação, tá? Com segurança. Então o que acontece? Ele tem que continuar ganhando força aqui e romper esse último topo. Então rompendo esse último topo gerado aqui, ó, ele provavelmente vem fazer um fundo novo, né? Que seria o respiro. E o fundo novo ele pode acontecer ou nessa LTA aqui, que eu vou marcar de verde. Então essa LTA tem que sustentar. E se essa LTA não sustentar, essa aqui obrigatoriamente tem que sustentar, tá? Então vou marcar ela de vermelho, que seria um ponto para mim que é bem importante, tá? Então olha só, a verde, por que que a verde já me dá um fator assim de tipo bastante desconfiança de que o movimento não vai continuar para cima? Porque ela é a união de dois fundos, um fundo importante, que é o fundo da retração. Ontem eu estava vendo isso aqui também com o pessoal, né? Então, por exemplo, gente, a gente tem uma retração de FIBA aqui dessa pernada de alta. Então a gente pode pegar aqui, eu posso pegar aqui, tanto faz, tá? Mas olha só, a gente teve uma retração de FIBA que deu ali, ó, 618, se a gente pegar a partir desse fundo gerado aqui, ó. Tá, em 8.
380 mais ou menos, então foi a 618, e isso é um ponto importante, né? Se a gente pegar uma projeção, então uma extensão agora do Fibo, né? Eu pegaria esse fundo, o topo, o fundo marcado, e a gente teria que procurar os níveis de extensão da Fibonacci. Então, o melhor dos mundos, a gente atingir 1,68. Então, o que acontece? Ele teria que continuar alta e, na verdade, ele teria que ter mais força nessa alta. Tá? Então, se esse aqui é um fundo marcado pelo Fibo de 618, se a tendência de alta gerada por ele, de sustentação do preço gerada por ele for rompida, pode ser que esse movimento aqui, ó, gere um fundo bem maior. Tá? Então é muito importante que as variações de preço do Bitcoin agora sejam suportadas por essa LTA verde que eu marquei aqui. Tá bom? E que ela, na compressão aqui desse triângulo aqui, ó, faça com que o preço rompa aqui esse topo, tá? E a gente continue essa alta novamente em busca do rompimento dessa máxima gerada, tá? Caso contrário, gente, rompeu aqui, eu já penso mais em operações short, né? A gente entrar vendido no ativo e procurar fundos maiores aí. Fechou? Então eu queria relatar isso porque ontem a gente fez algumas operações aqui. Eu estava na live com o pessoal aí e a gente estava discutindo algumas operações de rompimento a favor da tendência, né? E aí ontem eu fiz contra a tendência, então eu acho interessante isso. Por exemplo, se a nossa tendência agora é de alta, a gente tem que procurar rompimentos de LTBs, então tu vai traçando LTB. E olha só, gente, vamos dizer que eu tivesse perdido nesse momento a entrada desse rompimento, tá? Aonde ele me deu oportunidades de entrar novamente na operação. Ele me deu a oportunidade aqui. Eu vou tentar aqui, ó, mudar a cor e botar uma linha mais grossa pra gente perceber. Tá, peraí. Tá lá, ó, ele me deu uma entrada na operação aqui. E olha que interessante, cara, os stops baratos, né? Pô, se eu entro no rompimento aqui, ó, o meu stop ele tá aqui. Pera aí. Deixa eu pegar a ferramenta de desenho, tá? Se eu entro nesse rompimento, eu stopo a operação aqui, tá? Então vamos lá, onde ele me gerou outro rompimento? Aqui ele não gerou, aqui ele não gerou, aqui, ó. Se eu entro nesse rompimento, aonde está o meu stop? Meu stop está aqui. É aquele negócio. Tendência, rompimento de LTB, tem que andar para frente, cara. Andou para trás é falso rompimento, vai reverter tendência. Então toma stop curto mesmo, que é melhor. Protege o capital, entendeu? Você pode ver que dificilmente nesses rompimentos a operação anda para trás. Então tu traçou aqui, ó, a LTB nesses topos, certo? Uma linha de tendência de baixo. Cara, chegou, o preço tocou na LTA que já vem lá de trás, que a gente tinha traçado. Ele tocou, suportou, tá? Ele voltou. Se ele vem para romper aqui, ó, que tu entre atrasado, que tu entre aqui, ó. Teu stop tá aqui. A operação tem que andar para frente, cara. Não pode voltar para trás. Entendeu? De novo aqui, ó. Aqui eu já não entraria. Por que eu não marquei isso aqui, ó? Porque ele tá teoricamente distante e a retração foi pouca, entendeu? Aqui nós já tivemos uma retração maior, ou seja, ele esticou de novo, ele teve uma retração maior e ele aproximou levemente mais na LTA. Então aqui, ó, ele gerou rompimento. Onde estaria meu stop? Aqui. Entendeu? Então olha aqui, ó, outra LTB. Ele retraiu novamente. Vamos dizer que você está vendo o gráfico assim, ó. Fica mais suave, né? Ver o gráfico assim, não tão esticado. Então olha só, ele gerou rompimento. Novamente. Onde está meu stop? Aqui. Aí dizer, ah, Thiago, mas aí tu stopou. Bom, eu teria feito 4 operações de gain antes. E se eu não tivesse liquidado aqui, ó, na identificação dessa exaustão aqui, ó, quando eu visse essa sequência de candles vermelhos, eu já ia trazer minha linha de stop gain para cima do meu stop loss. Tá? Mas se eu entrei nesse rompimento, olha lá, esse aqui o trade andou um pouquinho para trás, ó, ele andou um pouquinho para trás, então já mostraria para mim que o trade era frágil. Tá?
Que o trade nessa questão já era frágil, mas você concorda que também aqui a minha entrada é muito mais perto da LTA, aqui a minha entrada já estava muito mais longe da LTA. Então é uma coisa que vocês têm que observar, né? Vocês têm que entrar próximo da linha de suporte de preço de tendência de alta, tá? Então aqui já estava longe, mas vamos lá, né? Entrei aqui, pô, ele chegou quase no nível do meu preço, tocando LTA. Eu falo, cara, ou eu poderia ter liquidado aqui para cima, quando ele já fez esse topo menor, tá? Que ele já ia mostrar retração, ou seja, já saberia que ele não ia mais, tá? Ou eu pagava para ver, pô, deixa a operação andar para trás. Se ele romper a LTA, eu stop. Meu prejuízo vai ser um pouco maior, mas eu estou com lucro em 2 operações anteriores, então para mim não faz muita diferença, tá? Bom, então se eu entrei aqui, ó, vamos lá, marquei uma faixa aqui de entrada, eu teria entrado aqui, e aqui eu não stopei a operação, tá? Ele caminhou de novo. Eu venho aqui, acompanho e vejo se ele vai gerar outro rompimento. Se ele não tivesse gerado outro rompimento aqui e viesse para baixo de novo, eu já veria fraqueza nesse movimento de alta. Não apontou fraqueza para mim no movimento de alta, deixei a operação rolar. Olha lá, pronto. Entendeu? Pronto. Mas aqui eu já tenho o primeiro sinal de fraqueza, cara, porque ele saiu daquele ciclo, entendeu? Anterior, onde estava bem confiável, né? Rompimento, operação anda. Rompimento, operação anda. Rompimento, operação anda, entendeu? Por exemplo, você poderia ter pego um rompimento da operação aqui, ó, com stop aqui, e ela está rolando até agora. Aonde está a tua linha de stop? Tua linha de stop está aqui, ó. Olha como está longe do preço. Tua linha de entrada está logo em cima. Vamos dizer que tu teria entrado nesse trade aí, quanto a gente já teria? 2,10%. Nesse momento, se eu quisesse liquidar a operação, entendeu? 2,10%. Estou usando uma alavancagem de 100%, né? E colocando em um capital de $100 que seja. Faz o cálculo no calculador aí. Você estaria dando risada aí, pagando o churrasco de amanhã e do outro domingo. Fácil, né? Então é aquilo, tipo, eu não tô nem olhando, eu tô olhando time frame de 1 minuto, gente, no Bitcoin, tá? Não tô olhando esses time frames maiores aí de 30, 1 hora, coisa assim, tá? Mas quando você ganhar aí a experiência nesse tipo de operação, tá? Para 1 minuto, isso aqui acontece em time frames maiores. A diferença dos time frames maiores é que tu vai ter um stop bem mais salgado, tá? Porque o range que se trabalha é bem maior, tá? Mas também o alcance da operação de lucro também é muito mais potencializado. A diferença é que quanto maior o time frame, eu utilizaria menos alavancagem, tá? Inclusive se tu vai trabalhar com níveis de capital maior. Tá. E se você vai para um diário, semanal, mensal, você pode trabalhar sem alavancagem com 50% do seu capital, se ele for significativo, entendeu? E aceitar um stop um pouco maior, enfim. Tá? Então, gente, era isso que eu queria falar. Eu acabei de perceber isso aqui, isso que está acontecendo no Bitcoin. Tá? Que ele pode ser um momento aí, ó. Olha lá, tá querendo marcar um topo menor, ó. Nosso estocástico ele já está bem sobrecomprado, as linhas estão querendo cruzar as linhas de sinal, tá? O movimento de alta aqui ele perde um pouco de angulação, que mostra força e aceleração. Tá? Então aqui a gente tem uma angulação forte com aceleração, tá? Nessa pernada do movimento. Agora ele praticamente faz a mesma pernada evolutiva de preço, porém a gente já não tem a mesma aceleração e força no movimento. Tá, e aí ele vem aqui marcando uma exaustão. Então, o melhor dos mundos para nós agora é isso aqui, né? Retrair, tocar LTA, e essa LTA aqui amarela, e já ir para frente, né? Procurando o rompimento desse último topo. Ou se ele tiver um respiro um pouco maior para ganhar mais força, eu acho mais saudável, tá? Mas é aquilo, né? Não dá para saber exatamente o que o ativo vai fazer, né? Por quê? Porque pô, é gente do mundo inteiro operando no ativo, principalmente no contratos futuros, tá? E cada um tem um posicionamento e cada um deseja ter um tipo de alvo, um tipo de operação, enfim. E aí quando a gente fala em big players aí, né? Ou seja, os grandes players, aqueles caras que realmente movimentam o mercado, a gente tem que
perceber fazer uma análise e entender mais ou menos o que eles estão querendo e surfar na mesma onda. Fechou, gente? Por hoje é isso. Era isso que eu queria passar aí para vocês. E não sei se muitas pessoas aqui do meu Facebook investem em Bitcoin, criptomoeda, ou seja, até outros tipos de ativos aí, mini índice, mini dólar, sei lá, o dólar cheio, índice cheio, ações. Mas os vídeos que eu coloco aqui, que inclusive eu estou colocando também no canal meu do YouTube, eu vou deixar o link depois nos comentários, é explicando de uma forma bem leiga e fácil alguns formatos operacionais simples e que tem alto índice de assertividade, tá? Ou seja, que é difícil você, no caso, levar um prejuízo na operação. Claro, você sabendo executar, né, o operacional, ter excelência na execução e o principal de tudo, não falhar na execução por insegurança, né? Então, se a operação ela te dá o sinal, você tem que acreditar, fazer a execução da forma correta, acertar os stops, tudo, projetar os teus gains, né? E sair da operação na hora que tem que sair, cara. Tá? Então, se você quiser garantir um dinheirinho aí, mesmo que seja em tiros curtos, só para finalizar aqui que eu não comentei, né? Onde estaria meu gain aqui, ó? Nessas operações de entrada. No mínimo 2 para 1. Tá? Qualquer uma delas aqui deu 2 para 1, menos essa, que deu um pouquinho mais de calor, mas depois ela deu 2 para 1. Tá? Então, pega seu. Desculpa aí, gente. Tô meio gripado. Então você pega seu ponto de entrada aí em relação ao seu stop e projeta duas proporções para cima. Então aqui no caso, a entrada dessa operação, se eu tinha 0,20 de stop, eu tenho que ter o quê? 0,40 de ganho. Olha lá, foi facinho, entendeu? Olha lá, facinho. Na verdade, o gain aqui ele deu 5 para 1. Tá? Porra, cara, é um resultado muito bom, entendeu? Aqui, por exemplo, essa operação, eu tinha stop de quanto? De 0,20 de novo, ó. Olha que ótimo. Quanto deu gain na operação? Um pouco menor, ó. Mas mesmo assim deu quase 4 para 1, tá? Deu 3,5 para 1, né? E aqui, ó. Aqui o meu stop é bem curto. 0,10, meu alvo. 0,62, 6 para 1. Né, gente? Então, porra, que falar, né? Esse aqui, então, que é onde é o rompimento principal que deveria estar de olho, né? A gente tem um stop de quanto? 12 para um gain 0,98, ou seja, quase 10, né? 10 para 1 aí, excelente. Se deixar a operação rolar, né? Por exemplo, vou subir meu stop para ir garantindo o lucro mínimo. Vamos dizer que meu stop era aqui, né? Ele fez o toques e gerou uma outra linha de suporte. Beleza, vou subir aqui, ó. Aí ele pegou um pouquinho abaixo, tá? Não deixa ele vir aqui e vamos dizer assim, não é violinar, né? Mas não deixa ele te vir aqui e pegar por poucos centavos o teu stop, né? Olha a pernada que ele daria depois. Aí ele veio, passa, deixa o preço trabalhar, ele veio, faz uma retração, marca um fundo, já dispara de novo. O que você faz? Traz o stop. Tá? Aí ele vai, sobe de novo, volta numa retração. Sobe o stop. Aqui ele teria pego o teu stop. Aí tu já vem avaliando e entra na operação de novo. Mas esse método aqui é caso você esteja com capital alto, está com medo, por exemplo, está receioso, não quer deixar a operação voltar, né? Porque no caso aqui, ó, pensando numa projeção mais macro, tá? O meu stop eu traria aqui para no fundo mais próximo né, uma retração maior e mais próximo da LTA. Então eu subiria a primeira vez o meu stop para cá. Tá? Aí ele vai desenrolar, sobe um monte, aí eu falo, pô, pra mim isso aqui é um movimento que esticou, entendeu? Ele ficou bem longe da LTA. Deixa eu até ativar a minha média aqui, ó. Eu trabalho com uma média. Não, mas a média tava, putz, grudada, cara. Aqui ele já me daria um sinal de retração maior, na minha média tá bem grudada aqui, eu nem faria operação pela média. Eu acompanharia, na verdade, a LTA mesmo. Tá. Aí ele veio e tocou a LTA. Pô, recusou a LTA, começou a subir, gerou um rompimento que seria uma segunda entrada. Eu vou garantir mais um pouco.
Vou subir meu stop aqui, ó. Aí o preço envolveu, pô, tá meio longe da LTA, ainda não voltou na LTA, aqui eu não vou nem subir stop, ó. Quando ele voltou, tocou a LTA de novo, eu falo, opa, um toque, dois toques, três toques. A partir daqui começou a ficar perigoso. O que eu faço? Cara, vou subir meu stop aqui. Então, se a operação me arrancasse aqui, ó, eu já teria 1,18% vezes 100x, tá? Versus o capital investido. Bom, ele tocou a LTA, andou de novo, olha o que ele está fazendo. Meu stop está aqui, não subi meu stop ainda. Vou ver se ele pegar e voltar aqui na LTA, querer voltar, inclusive não suportar. Olha o que ele está fazendo aqui, isso aqui é importante, ele gerou um rompimento. Tá? Então ele ainda não teria pego meu stop estaria aqui. Mas olha só, ele está querendo testar o topo, a linha, a LTB desse rompimento. Então isso aqui, ó, já é uma retração muito maior do movimento. Tá? Então aqui eu já começo a falar assim, olha, se ele se apoiar aqui e efetivamente romper a CLTA aqui, possivelmente ele vai marcar uma reversão momentânea e aí eu posso pensar em operações mais shorts aqui, né? Já vou falar um pouco sobre as operações shorts também no meio do caminho, aí, se quiser fazer inversão de mão nos pontos, tá? Rapidão. Então olha só, se eu acredito que ele vai aqui, né? Se apoiar aqui e aqui, o que eu faço, gente? Eu já posso subir meu stop para cá, ó, nesse vértice, tá? Então se ele passar daqui, eu vou estopar a operação. E se eu tivesse entrado lá embaixo, ó, eu já teria então 1,59, uma alavancagem de 100 vezes, vamos dizer que tivesse colocado aí $250. Façam os cálculos e vejam se dá para ver feliz. Dá para ser feliz, né? Bom, gente, vamos pensar aqui, ó, em pernadas de retração, né? Por exemplo, quero operar contra a tendência. Como que eu faço para operar contra a tendência? Cara, você vai pegar os movimentos de subidas repentinas assim e aí é mais difícil aqui no caso, tá? Até porque são operações curtas. Você tem que pensar assim, ó, o meu alvo é o retorno LTA, tá? Então, eu vou pegar preços que estejam bem afastados. E aí, lá no início da operação, tu teve esse tipo de afastamento aqui, ó. Tá? Então, tu vai olhar e vai falar, olha, eu vou procurar afastamento no mínimo desse tamanho. Por quê? Porque se eu entrar aqui mesmo que é atrasado na operação, a hora que ele voltar na LTA, ele vai me dar 0,5%, alavancado, é significativo, tá? Então, vamos lá, ó. Se eu tivesse traçado aqui uma LTA de suporte aqui para entrar short, valeria essa operação? No retorno a LTA? Valeria, cara. Aqui ele já deu um alvo. Ele já deu esse alvo aqui, já foi bem expressivo, né? Mas vamos lá, ó. Se eu tivesse entrado aqui, olha como é difícil contra a tendência. Se eu tivesse entrado aqui, ó, teria estopado, entendeu? Se eu tivesse entrado aqui, ó, operação contra a tendência, gente. Entrei aqui, meu stop aqui, ele desceu, não chegou, entendeu? Aí vamos lá, ó. Mas é importante você ir fazendo as marcações, porque se você marcar LTB e tiver um rompimento mais significativo, que dê uma projeção numa operação short contra a tendência mais longa, isso já pode te mostrar a fadiga do movimento de alta. Aí você vai conferir nos time frames maiores, tá? Então, olha lá, aqui, ó, não valeria a pena o short, ele foi e já voltou, né? Então tu pega esse outra LTA aqui que suporta, vamos dizer que você entra short aqui, ó, aqui deu um bacana, aqui tem que ser aquela aqui, ó, meu, rompeu, você dá o start na operação, entendeu? Tem que fazer a entrada a mercado. Olha lá, 0,58, já é significativo, né? Pô, você pegou uma pernada aí de 1,58 para cima, num short retorno a LTA, você pega mais 0,58 invertendo mão, facinho, né? Tá fácil, pode pegar e vir invertendo mão. Chegou aqui, inverte mão. Fez o topo, inverte mão. Chegou, rompeu de novo, inverte mão de novo. Vem aqui, inverte mão, entendeu? Aí você vai pegando. Você pega o preço subindo, o preço caindo, preço subindo, o preço caindo. Mas isso aqui é operação em linha de tendência, tá? Então, olha lá, ó. Vamos dizer, ó, traçou a LTA. Aqui teria tomado um pau ferrado no short, né? Você entrou aqui e já estaria sendo estopado aqui. Não valeria, não tinha força o movimento. Tá? Então vamos ver de novo agora aí, ó. Vamos pegar a CLTA aqui, ó. Olha lá. Tentou gerar o short, não gerou.
Aí tu pega o short aqui, ó. Vamos dizer, né? Mas aí tu entra atrasado. Pô, não deu tempo de eu clicar, entrei atrasado. 0,37, né? Para 0,37 de stop. Então, a operação sempre contra a tendência é possível, mas ela vai te dar gains menores, né? Eu tive um exemplo na live passada que está aí na live da 1h30 da manhã que está aqui no meu Facebook. Eu fiz uma operação contra a tendência que deu 0,10, 100x, né? E a favor da tendência, quando tocou LTA, meu, deu num piscar de olhos 4 vezes mais. Então é isso. Você pode fazer operações sim contra a tendência, mas são mais difíceis, né? Então, por exemplo, se você pegasse aqui essas pernadas aqui, tu ia ter potencializado a possibilidade aí de 1,91 de ganho, se tivesse comprado e ficado parado, tu poderia ter potencializado ela para quase 3%, que a gente estava vendo aí. Alavancado 100 vezes, utilizando o mesmo capital, tá? Praticamente aí fazendo quantos por cento a mais? 50? Não. Ixi, estou ruim de matemática. 2% para 3%, enfim, faço cálculo na cabeça aí também. Que eu já estou morrendo de fome, não almocei. Acabaram de abrir a porta aqui e me chamar para almoçar. Bom, gente, deixa eu ver aqui, ó. Acho que é isso, tá? Eu agradeço mais ou menos a atenção do... Agora acho que não tem ninguém me assistindo. Mas eu faço isso mais para gravar os meus estudos. E estou fazendo nesse sistema de live porque eu botei o OBS Studio aqui, estou vendo como funciona. Enfim, estou testando. Para depois eu começar a colocar lá no canal do YouTube de uma forma mais profissional, mais correta, né? Que eu acho que vai ficar bem legal aí. O que mais que eu queria falar? Eu acho que é isso. E, bom, desejo aí um bom sábado a todos. Fiquem em casa. Aproveitem esse momento aí para operar nos ativos, né? De final de semana tem mais as criptomoedas aí. É difícil encontrar um mercado bom para operar aí, Forex, por exemplo. No mercado nacional nem tem, né? Que eu não conheço. Mas eu acho que seria. Se não quiser operar também, use esse momento para estudar. Estudar no gráfico, em movimentos reais, é diferente você fazer replay de mercado, viu, gente? Eu acho muito importante. Então, utilizar esse momento aí para você pegar e fazer os estudos aí, tá de boa em casa, tá tranquilo, enfim, já almoçou, né? A barriga tá pesada, tá sonolento, vai para frente do computador. Estuda, se é isso que tu quer fazer, quer tirar dinheiro desse mercado, não tem outro jeito, cara, tem que estudar. Fechou, meus queridos? Muito obrigado. Eu volto ainda de novo, algumas vezes esse final de semana e espero que faça mais, traga mais orientações positivas aí para vocês, tá bom? Muito obrigado e um bom sábado, um bom final de semana.